E aí galera, beleza? Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre diabetes mellitus tipo 2. O que vem a ser essa doença? Bom, diabetes é uma doença metabólica caracterizada pela hiperglicemia decorrente do defeito na ação ou na secreção da insulina. A maioria dos portadores do diabetes tipo 2 eles vão se apresentar sobrepeso ou na obesidade, podendo necessitar de insulina exógena para o controle metabólico. Porém, eles não vão depender dessa insulina para sua sobrevivência, uma característica grande desse tipo de diabetes. Esse tipo 2, ele vai representar 90% dos casos de todos os tipos de diabetes. O tipo 1 ele vai corresponder aproximadamente a 8%. E o 2, ele pode ocorrer em criança e adolescente, mas o normal é ele se iniciar após os 30 anos e se tornar progressivamente mais comum com o avançar da idade. Aproximadamente 15% das pessoas com mais de 70 anos de idade vão apresentar o diabetes tipo 2. E a incidência em crianças e adolescentes desse tipo 2 ela tem aumentado muito devido ao sedentarismo e à alimentação inadequada. Bom, o que são esses fatores de risco aqui modificáveis? São todos esses, vamos começar falando aqui da obesidade. Bom, a resistência insulínica ela é um importante meio de ligação entre o DM2 e a obesidade. Portadores de obesidade abdominal com maior deposição de gordura visceral, eles apresentaram maior risco para desenvolvimento de diabetes tipo 2. 80 a 90% das pessoas que apresentaram diabetes, eles são obesos. Nos fatores dietoterápicos, é o seguinte, foi comprovado que a composição alimentar ela parece ter algum tipo de influência na incidência do diabetes tipo 2. Um estudo comprovou que pessoas que comem mais frutas e vegetais, elas têm muito menos probabilidade de desenvolver o diabetes tipo 2 do que aquelas pessoas que consomem comidas industrializadas e carne vermelha. No sedentarismo, ele pode ser revertido na prática de exercícios físicos, porque o exercício ele aumenta a captação de glicose mediada pela insulina lá na musculatura esquelética, e desse jeito ele vai melhorar a sensibilidade insulínica. O tabagismo, muitos estudos mostraram um aumento da incidência de diabetes tipo 2 entre os fumantes. Por quê? Demonstraram que o cigarro ele aumenta a concentração de gordura abdominal, reduz a sensibilidade insulínica, e esse risco ele vai estar relacionado à quantidade de cigarros e à duração do tabagismo. Aqui no estresse psicossocial, um estudo americano demonstrou que pessoas com baixo nível de suporte emocional eles tiveram um aumento do risco de desenvolver essa diabetes. Antes de falar da fisiopatologia, a gente tem de entender um pouco da fisiologia normal. A glicose ela é um principal sinalizador para o pâncreas liberar insulina lá nas células beta-pancreáticas, lá nas ilhotas de Langerhans. As nossas células elas vão ter os receptores de insulina. Essa insulina se liga a esses receptores que vai mobilizar os transportadores de glicose, que são os GLUT. No tecido adiposo a gente tem o GLUT4 e lá no pâncreas a gente tem o GLUT2. Os GLUT eles vão até a superfície das células e eles vão transportar essa glicose para dentro da célula. Bom, voltando aqui para a fisiopatologia dessa doença, no diabetes mellitus tipo 2, o principal fenômeno fisiopatológico é a resistência à ação da insulina, diminuindo a capacitação de glicose em tecidos insulino-dependentes. No início da doença, em resposta a essa resistência, ocorre hiperinsulinemia compensatória, continuando por meses ou anos. Com o avanço do diabetes mellitus tipo 2, por causa da disfunção e a redução das células beta-pancreáticas, a síntese e a secreção de insulina elas vão ficar comprometidas e, em alguns casos, a insulinoterapia ela vai ser essencial. A maior parte da glicose ela vai para a via glicolítica, onde a maior parte é transformada em glicogênio, que vai ser o estoque de glicose. No jejum prolongado e no diabetes, essas células estão com falta de glicose, então o que vai acontecer é uma quebra de triglicérides para a obtenção de energia. O diabetes é um distúrbio no metabolismo da glicose no organismo, onde a glicose presente no sangue ela vai passar pela urina sem ser usada como nutriente pelo corpo. Bom, falando aqui agora dos sintomas. O que são esses sintomas? A gente tem as características polis, que são a poliúria, a polidipsia, a polifagia, mais a perda de peso. Os primeiros sintomas do diabetes eles vão estar relacionados aos efeitos diretos da concentração alta de glicose. A glicose, então, ela vai passar para a urina,
Quando essa concentração aumenta ainda mais, os rins eles vão excretar uma maior quantidade de água para diluir essa grande quantidade de glicose perdida. Como os rins vão produzir muita urina, o paciente com diabetes ele vai eliminar muito dessa urina, que é a poliúria, o que vai ocasionar uma sede anormal no paciente, explicando a polidipsia. E aí, como ocorre uma perda excessiva de calorias pela urina, o paciente ele vai perder peso. E decorrente dessa perda de peso, para compensar, o paciente vai sentir uma fome excessiva, que é a polifagia. Outros sintomas, eles vão incluir também a visão borrada, a sonolência, náusea, diminuição da resistência durante o exercício. E além disso, os indivíduos com diabetes mal controlado são mais suscetíveis às infecções, por causa da gravidade do déficit da insulina. A cetoacidose, apesar da concentração sérica elevada da glicose, a maioria das células do paciente ela não consegue utilizar esse açúcar sem a insulina. Consequentemente, elas voltam-se para outras fontes de energia. Então, as células adiposas elas começam a se decompor, produzindo cetonas, o que são compostos químicos tóxicos e podem tornar o sangue ácido, que é a cetoacidose. Os sintomas iniciais da cetoacidose diabética elas vão incluir sede e micção excessivas. Tem perda de peso também, tem náuseas, vômitos e fadiga. E, sobretudo nas crianças, a gente vai ter dores abdominais. A respiração nesse paciente pode ficar profunda e rápida, por causa que o organismo aí ele vai tentar corrigir essa acidez no sangue. Já a acantose nigricans vai ser um importante sinal clínico. Se o paciente apresentar esse sinal, ele tem de pensar em duas coisas: resistência à insulina ou neoplasia. Vou colocar aí na tela mais ou menos a imagem. Bom, e aqui o diagnóstico desse paciente. Primeiro a gente tem que fazer um rastreamento. O rastreamento em pessoas assintomáticas vai estar indicado em todos os adultos a partir dos 45 anos ou naqueles que o MC eles estão maiores do que 24,9 e mais um fator de risco para DM2, que pode ser história familiar, sedentarismo, hipertensão, dislipidemia, etc. Aí, para saber mesmo se o paciente está com diabetes, vão ser feitos esses exames e com esses resultados que eu vou apresentar para vocês aqui agora. Bom, e aqui os exames que vão comprovar mesmo que o paciente está com diabetes são esses aqui. A glicemia de jejum é aquela glicemia que o paciente ele tem que estar pelo menos 8 horas sem ingerir nenhum tipo de alimento. Aí você vai lá e mede a glicemia desse paciente. Resultado maior ou igual a 126 mg por decilitro, positivo. Esse aqui é o teste de tolerância oral à glicose. Você vai lá e administra o paciente glicose, e aí depois de 2 horas você vai lá e mede essa glicemia. Maior ou igual que 200 mg por decilitro, resultado positivo. A glicemia ao acaso, não importa se o paciente ele está em jejum ou não, você em qualquer horário do dia vai lá e mede essa glicose do paciente. Maior ou igual que 200 mg por decilitro, resultado positivo. Já a hemoglobina glicada aqui, ó, o resultado maior ou igual a 6,5%, resultado positivo. A gente tem aqui também os critérios de pré-diabetes, que é um paciente que ele vai estar caminhando para desenvolver o diabetes. Então a gente tem que prestar muita atenção nesse paciente. E o paciente que ele se encontrar aqui nessas faixas de resultados, a gente tem que prestar uma atenção a mais a ele. A gente também rastreia o paciente que está aqui nessas faixas de resultados, que é a glicemia de jejum entre 100 e 125. Passando disso aqui, ó, já é o diabetes, né? O teste de tolerância oral à glicose é na faixa de 140 a 199. É o mesmo que quando passar aqui já vai para o diabetes. E a hemoglobina glicada 5,7 a 6,4%. Passando aqui já é o diabetes. Bom, aqui são as complicações crônicas do diabetes. O que a gente vai ter? A gente tem as macroangiopatias e as microangiopatias. Na macroangiopatia, a gente vai ter a doença arterial coronariana. Bom, o que é essa doença arterial coronariana? Mostrando alguns números dela, foi demonstrado que a doença arterial coronariana, a incidência dessa doença, ela é 75% maior na população diabética. Aqui, o acidente vascular encefálico, a incidência desse acidente vascular, ele também vai ser maior em 25%
em comparação com a população geral, com mortalidade aí de 2 a 6 vezes maior em homens e mulheres que possuem a diabetes. A doença vascular periférica, o diabetes, ele vai aumentar em 14% o seu risco do seu desenvolvimento em 2 anos aí do segmento da doença. Aqui nas microangiopatias, a retinopatia diabética ela é progressiva e assintomática na maioria dos casos. O aparecimento de sintomas ele decorre de situações como o edema de mácula e o descolamento de retina. As pessoas com diabetes mellitus e descolamento de retina, elas podem relatar a percepção dela de focos luminosos, aquelas moscas volantes, sombras e escotomas. Todas as pessoas com diabetes mellitus tipo 2, elas devem ser submetidas ao rastreamento da retinopatia diabética no momento do diagnóstico. Aqui na doença renal diabética. Essa doença renal diabética ela vai ocorrer em 20 a 40% dos portadores de diabetes e é a principal causa predisponente de doença renal terminal. Vai ser preconizado o rastreamento da doença renal diabética para todas as pessoas com diabetes mellitus tipo 2 no momento do diagnóstico e ano após ano aí do diagnóstico. Vamos falar agora de neuropatia diabética. A neuropatia ela é uma complicação mais comum do diabetes. E aí ela vai contribuir para o surgimento de alterações características como o pé diabético, síndromes dolorosas, parestesias e disfunções autonômicas. A neuropatia diabética ela pode ser conceituada como a presença de sintomas ou sinais de disfunção do sistema nervoso periférico em pessoas com diabetes. Os sensitivos podem ser a parestesia, que é o formigamento, a hipoestesia, que é a dormência, a hiperestesia, dor a estímulos não dolorosos, a disestesia, que é tipo uma queimação, dores locais, desequilíbrio, alteração da percepção da temperatura, e os motores aqui a gente vai ter o estado de fraqueza e a atrofia muscular. Bom, aqui uma característica muito comum é o pé diabético. O pé diabético ele engloba um conjunto de síndromes no quais as afecções neuropáticas, isquêmicas e infecciosas elas podem causar dano tecidual e, consequentemente, aquelas ulcerações e as amputações que são bem conhecidas. A neuropatia ocasiona uma diminuição da sensibilidade e disfunção autonômica, enquanto que a aterosclerose vascular ela vai acarretar na isquemia. As características clínicas elas vão variar de acordo com o comprometimento neurológico ou vascular. O comprometimento neurológico exclusivo, ele se caracteriza pelo pé quente, pulsos palpáveis, pele seca, calosidades, presença de vasodilatação e presença de dor neuropática, que é parestesia ou disestesia, ou ausência de dor nos casos mais avançados. As principais complicações são as úlceras neuropáticas e a neuropatia de Charcot, muito importante aí. Já no comprometimento vascular isquêmico, ele vai se caracterizar pela diminuição ou ausência dos pulsos periféricos, pés frios e claudicação, ou dor ao repouso naqueles casos mais tardios. Aqui no tratamento farmacológico, antes de entrar nele propriamente dito, a gente tem de pensar na mudança do estilo de vida do paciente. A gente tem de pensar que o paciente no diabetes mellitus tipo 2 ele tem de fazer uma readaptação no seu estilo de vida, começando aí uma prática de atividades físicas, que elas têm que ser as primeiras ações realizadas e constantemente elas terão de ser revisadas. A atividade física recomendada para os pacientes diabéticos, elas vão consistir em 150 minutos por semana de exercícios de moderada intensidade, 50% a 70% da frequência cardíaca máxima, distribuídos aí ao longo de toda a semana. O tratamento farmacológico de primeira linha, eles vão ser os antidiabéticos orais. Só que antes de entrar nos antidiabéticos mesmo, a gente tem de entender o papel da GLP-1. O GLP-1 ela é uma incretina secretada lá no intestino, mais precisamente no ilho. Ele é um sinalizador cerebral da saciedade, agindo no pâncreas lá, estimulando a secreção da insulina, age no cérebro, tecido adiposo, e lá no fígado ele vai agir estimulando a gliconeogênese. O paciente com diabetes, ele vai ter menos dessa GLP-1, que vai ocasionar uma série de problemas nesses processos. A escolha do fármaco, ela vai depender do estado geral do paciente e comorbidades,
o valor das glicemias, lá, glicemia de jejum, pós-prandial, hemoglobina glicada, vai depender do peso e da idade e das interações medicamentosas. Começando aqui a falar dos antidiabéticos orais mesmo, a gente vai começar a falar da metformina. A metformina ela é o primeiro remédio de escolha para o tratamento de diabetes tipo 2. Ela é um composto do grupo lá das biguanidas que aumenta a sensibilidade da insulina nos tecidos periféricos, principalmente no fígado. A redução da glicemia provocada pela metformina se deve especialmente à diminuição da produção hepática de glicose. Ela vai aumentar a atividade da tirosina quinase do receptor da insulina e ela vai melhorar a sensibilidade desse receptor. Um efeito colateral são alguns efeitos gastrointestinais e a contraindicação da metformina ela vai estar contraindicado em casos de pacientes com insuficiência renal e nos casos de anemia, porque ela atrapalha na absorção da vitamina B12, principalmente nos casos da anemia megaloblástica. A metformina ela pode ser usada lá no diabetes mellitus tipo 1, associado na perda de peso do paciente. E um exemplo dela é o Glifage, um nome comercial aí da metformina. Bom, as sulfonilureias elas vão estimular a secreção de insulina se ligando a um receptor específico na célula beta, o que vai fechar lá os canais de cálcio dependente de ATP, daí vai acontecer uma degranulação e secreção da insulina. Esse medicamento aqui, ele vai exigir que o paciente ele tenha células beta funcionantes, nem que seja um número mínimo dessas células funcionando. Ou seja, esse medicamento a gente não vai poder usar ele lá no diabetes mellitus tipo 1, porque lá as células beta pancreáticas vão estar completamente destruídas. Um efeito adverso aqui nessas sulfonilureias vai ser a hipoglicemia. E um exemplo aqui do nome comercial é a glibenclamida. Bom, aqui nas glinidas, o mecanismo de ação dela é parecido lá com as sulfonilureias. Ela tem uma meia-vida mais curta e ela tem um menor risco de hipoglicemia. Uma contraindicação dela vai ser a insuficiência renal grave, insuficiência hepática de moderada a grave, e um exemplo comercial vai ser a repaglinida, que é o Pospran e o Prandin. Nas glitazonas, também é da classe dos sensibilizadores de insulina, ela aumenta a sensibilidade nos músculos e no tecido adiposo mais do que no tecido hepático. Uma contraindicação dela vai ser a insuficiência renal, a insuficiência hepática, e um exemplo de nome comercial dela aí vai ser Actus e pioglitazona. Bom, aqui nos análogos do GLP-1, eles são das classes dos incretinamiméticos e eles vão agir igual a incretina GLP-1, igual eu falei ainda há pouco. Nos mecanismos de ação dele, podemos dizer que ele vai sinalizar o estímulo da fome lá no cérebro, reduzindo o apetite. Lá no fígado, ele vai reduzir a gliconeogênese e nas células alfa-pancreáticas ele vai diminuir a secreção de glucagon. Alguns exemplos, a gente tem aqui o Victoza, liraglutida Saxenda, que é o mesmo nome da Victoza, é o liraglutida. Nos inibidores da DPP4, que é a dipeptidilpeptidase, esse fármaco ele vai melhorar a ação das incretinas e também ele vai estimular a produção da insulina pelo pâncreas. E um exemplo comercial aí desse fármacos é o Januvia. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram aí desse vídeo, clica no gostei. Lembrando que o vídeo ele é só um resumo do resumo e ele não vai substituir a leitura dos livros. Você pega aí esse vídeo como um exemplo e aprofunda mais aí nos livros. Valeu!